Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus, né? Vamos começar. A paz do Senhor Jesus, hoje é dia 24/10, aqui fala com a missionária, amém? A missionária Marta. Amados, ontem de manhã o Senhor me deu uma visão assim, tava bonita a visão, porque eu vi uma cidade assim, e eu via um meteoro caindo. Tava até bonito a visão. Um meteoro assim, vermelhinho caindo. E o que veio na minha memória foi a respeito da estrela que cai no mar e as águas se tornam amargas. Então, o que vem no meu coração é que não demora muito para que esse evento das águas amargas comece a acontecer. Amém, amados irmãos? As águas se tornarão amargas. Isso profeticamente são situações de tribulações, coisas difíceis de enfrentar, vamos ter que enfrentar. Então, o doce que se transforma em amargo. Vamos entrar, não demora muito, e entrar em determinados tempos apocalípticos, onde as coisas não vão ser tão doces, tá? Tão gostosas de desfrutar, vai ter um grau de dificuldade, vai ser amargo. Glória a Deus. E hoje de manhã, dormindo, o Senhor me disse que falta um passo, ou seja, que falta não. O Senhor me disse que estamos um passo na frente do anticristo. Então eu lembrei do versículo em Apocalipse, que o Senhor retira a mulher na frente, adiantada, antes do anticristo, antes do dragão, para que o dragão não venha causar-lhe dano, tá? Não venha atacá-la, o Senhor saca, o Senhor lá tira. A mulher é a igreja. E o Senhor disse: estão a um passo na frente da besta do dragão. Então o Senhor me fez sentir que nós estamos, em relação à preparação, em relação a tudo que vai vir, o Senhor nos tem a esse passo de diferença da besta. Ela está atrasada em relação à igreja. O Senhor está preparando a igreja mais rápido, a um passo adiante estamos do inimigo. Assim como o povo no Egito, Faraó estava atrás. E o Senhor fez com que o povo adiantasse na frente do inimigo, tá? Então o Senhor também fará isso conosco nesse tempo onde as coisas não vão ser tão doces, mas o Senhor vai estar preparando tudo para nós. Eu já falei com vocês que o Apocalipse é um retrato do Velho Testamento, do Êxodo principalmente. Tudo o que aconteceu vai acontecer de novo. E existe um versículo que diz que não existe nada novo debaixo do sol, e o que foi volta a ser. Então isso vai voltar a ser, tá? Não vai acontecer algo novo, diferente. Então, se você quer saber a respeito das profecias de Apocalipse, olha para os livros anteriores, e o de referência principal, que é Apocalipse, é o segundo Êxodo. Então você olha para Êxodo, tudo o que aconteceu aí na retirada do povo de Egito, será a retirada da igreja do mundo, nessa mesma circunstâncias. Assim também o que aconteceu lá nos dias de escuridão,
que houve escuridão de 3 dias no Egito, nós também vamos passar pelos dias de escuridão. Estou orando ao Senhor, pedindo confirmação para poder trazer uma revelação mais completa para vocês, para trazer uma informação mais completa e baseada com versículos bíblicos. Já comecei a trabalhar nesse tema. Amados irmãos, tem determinados temas que são temas que espiritualmente eles são temas difíceis de entregar. São temas que, para ser entregue, há determinadas batalhas espirituais, aonde que eu, como serva do Senhor, dependo do Espírito Santo de Deus para que Ele me entregue os versículos corretos e me entregue a palavra correta que eu vou falar. E esta semana senti uma determinada dificuldade de entregar a respeito desse tema que eu vou falar agora, uma batalha espiritual para entregar esse tema. Eu sabia do conteúdo, eu sabia porque o Espírito Santo estava me revelando, mas quando eu ia escrever ou ia dar andamento, era como que se desaparecia. Depois eu tinha confirmação de novo. Eu tinha que ir lá escrever, e quando eu sentava para escrever, para fazer o esboço dessa pregação, dessa orientação que o Senhor estava dando na minha mente, essa orientação, eu voltava a esquecer tudo. Então, senti essa batalha para poder estar falando a respeito desse tema até hoje. De madrugada, mais ou menos, aí na noite, que eu senti esse desenvolvimento da palavra, senti o Espírito falando e impulsando a falar, onde vou trazer essas revelações de acordo com o que me foi dado. Como eu falei com vocês, tudo que vocês verem ou escutarem, vocês têm que levar no Espírito, tem que orar, pedir confirmação, Senhor, porque aprendemos de uma determinada forma e às vezes nos colocamos uma viseira de cavalo e não queremos olhar por outro lado. E a palavra do Senhor em 1 de Tessalonicenses 5, 21 fala: analisai tudo e retenha o bom. E no 18 fala: não menospreze as profecias. Então, está falando, não menospreze nenhuma palavra e nenhum versículo bíblico, porque são proféticos. Vocês não podem desprezar alguns versículos e tomar em conta outros. Então, não podemos desprezar a profecia, porque é uma profecia, o livro, a Bíblia é uma profecia. Não podemos desprezar essa profecia. E se há uma profecia saindo da minha boca, é porque também está baseada dentro da palavra do Senhor. Nenhum profeta pode falar algo ou afirmar algo que a palavra do Senhor não esteja conectado com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai respaldar a palavra do profeta. No entanto, todo o Novo Testamento, os profetas, os servos do Senhor que falou, desculpa, estou misturando o espanhol, que falou no Novo Testamento, confirmava o que estava escrito no Velho. Eram palavras baseadas em fatos que já tinha sido revelado para os profetas. Assim como o Apocalipse também declara em João. João tem a visão do livrinho, quando ele vai escrever, o Senhor fala: olha, isso já foi revelado aos profetas. Então, são mistérios que já foram revelados aos profetas. Então, o que o Senhor está fazendo, o Senhor está debulhando, tá? Nós estamos esquadrinhando, nós estamos debulhando a palavra do Senhor. Esse é os mistérios, essa debulhação, entende? Nós estamos analisando tudo isso com os olhos proféticos, para poder ver como foi exatamente essa visão e o que ela quer dizer. Toda profecia, se você analisar as profecias e como profetiza, se você analisar os profetas que falam, eles falam profecias que nós não entendemos.
Nós entendemos o nosso espírito, mas o símbolo, porque a profecia ela tem um simbolismo muito grande, nós não entendemos todo o simbolismo do que está sendo falado. Nós entendemos a visão, por exemplo, a visão de Daniel, vemos que ele fala de animais. Então, na nossa mente, a nossa mente já forma logo, quando fala de leão, a nossa mente já forma a imagem do leão. Então, a gente conecta o nosso entendimento dentro de um leão, e por isso, às vezes, não sabemos desconectar dessa visão e levar essa visão para um plano atual dos acontecimentos hoje. Glória a Deus por tudo isso. E eu estava analisando a respeito do cenário atual, o modelo de hoje de cenário. Eu vejo que, por exemplo, notícias e informações já estão sujeitas à manipulação por causa de um reset que vai acontecer mundialmente. Esse reset que vai acontecer, ele vai acontecer porque vai ser implantado um governo mundial de acordo com o que a Bíblia fala. E esse governo, que é o anticristo, esse sistema dele, ele tem uma necessidade de fundamentar o seu governo. Mesmo que eu fale algo que seja verdadeiro, mas se for algo que prejudica a aliança ou ele sustentar, ou seja, algo que se manifesta contra esse poder, eles vão retirar das redes. Essa informação vai ser dada como mentira, mesmo que a minha informação seja verdadeira. Mas se prejudica esse governo, eles vão tirar. Então, o Senhor me revelou que eles já estão trabalhando nisto, fazendo uma análise de tudo que se fala e de tudo o que está escrito já, para poder implementar esse governo. E eles podem trazer, por exemplo, uma desinformação, tá? Em relação a determinados fatos ou por exemplo, acontecimentos também, para nos distanciar do que realmente o Senhor quer que nós vejamos, ou em relação à profecia, ou em relação à palavra, também tudo que manifestar contra essa força, eles podem estar bloqueando ou fazendo um tipo de manipulação nesses conteúdos. Então, antes de você, por exemplo, ler um estudo bíblico, por mais que seja bíblico, antes de você ver qualquer coisa na internet, porque o inimigo está trabalhando para a desinformação. A própria palavra diz que ia levantar no final dos tempos muitos falsos profetas. O falso profeta não necessariamente que ele vai levantar com o microfone na mão, se declarando como profeta. Ele pode, qualquer mentira que se levanta, tá? Baseado na palavra de Deus, né? Ou seja, na Bíblia, mas que o Senhor não está falando para aquele tempo, tá entendendo? Então, isso também é falsa profecia ou uma palavra manipulada para dar uma direção que o Senhor não quer dar para esse tempo, para trazer cegueira ou confusão. Isso também, para o Senhor, é considerado como falsa profecia. Glória a Deus, aleluias. Então, inclusive os estudos ou qualquer material de informação, vocês têm que estar atentos, tendo discernimento do Espírito, para poder ver o que vem do Senhor e o que não vem. Seja inclusive pregações que eu mesmo faça, mas nós temos essa responsabilidade de levar ao Senhor e buscar esse discernimento, essa claridade em nossas vistas, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar no nosso coração se isso vem da parte dele ou não. Em relação à marca, vamos estar falando da marca porque o Senhor me revelou isso. Vamos estar trazendo isso em nome de Jesus. Então, é um plano muito orquestrado, tá? E já está em ação, como todos vocês já sabem. É um sistema, né? Que está no término
da sua implantação, já está terminando a implantação dele. Faltam poucos detalhes, isso que mostrou o Senhor. Falta muito pouco para a implementação total e esse funcionamento total e a implantação dessa marca que está escrito em Apocalipse. No dia 23 de setembro, o Senhor tinha me falado a respeito do dia 23, né? Uma voz me disse dia 23 de setembro de 2024. E eu fui buscar algumas informações e vi o que o Senhor queria me mostrar, que dia 23 de setembro houve um acordo, né, assinado pelas nações, por várias nações, para a digitalização, tá? Para a informatização, para que subisse os dados mundialmente todos nas nuvens, já? Então, isso já é plano também de todo esse sistema. Glória a Deus. Então, já estamos a dias de concluir tudo isso. Então, por isso nós, como cristãos, temos que estar mais vigiantes. Por falta de vigilância, por falta de discernimento, muitos irmãos podem estar aderindo a esse sistema sem saberlo, já? E o que o Senhor me revelou que eles vão fazer, o que eles vão fazer agora, eles vão facilitar a marca. Eles não vão fazer você fazer fila para poder ir fazer essa marca. Eles vão facilitar, eles vão criar um aplicativo que do próprio celular você registre sua biometria facial da íris, porque eles estão necessitando agora dessa biometria da íris. Essa é de maior valor e interesse para eles. Entendo pelo que o Senhor tem me falado, entendo que nós não devemos ir muito, ou seja, entrar nesses sistemas e aceitar esses tipos de biometria. Mas o próprio governo vai estar dando uma ajudinha aí, através de documentação que você vai tirar, os governos vão começar a implementar isso de uma forma sorrateira, onde as pessoas vão fazer sem perceber que estão indo para um caminho que talvez seja sem volta para nós. Eu não estou afirmando nada, eu estou falando o que o Senhor me revelou e vou trazer alguns versículos para vocês em nome de Jesus. Então, eles vão tornar as coisas muito fáceis para que todos, inclusive os cristãos, como a objeção maior é dos cristãos, os cristãos que estão atrás observando a respeito dos sinais. Então, os únicos que podem fazer imposição são eles. Então, aonde eles vão implementar essa marca, toda essa biometria, tudo em relação à marca, em relação ao sistema, tá? A unificação desse sistema. Eles vão implementar isso de uma maneira que as pessoas nem percebam que já estão fazendo. Vou explicar isso nos versículos que vocês vão entender bem. Mas muitos dos entendidos, os que estão com os olhos abertos e entendem a respeito de todo esse processo, vão recusar entrar nesse sistema. O que o Senhor me mostrou é que quando a maioria já tenha feito, eles vão ver os que estão faltando. Eles vão ver que eles são o quê? Os rebeldes. Então, os rebeldes, as pessoas que não aceitam vão ser tidas como rebeldes. Então, eles vão fazer uma má propaganda de todos aqueles que não aceitaram o sistema, porque não estão aceitando a melhoria. Olha que absurdo, que mente quadrada. Então, eles vão começar a perseguição a partir daí. E aí vem tempos difíceis, porque a pessoa que não esteja dentro desse sistema, ela não poderá comprar nem vender, como diz a própria palavra. Então, será tempos muito difíceis. Vamos olhar tudo isso de acordo com a palavra do Senhor, quais são as profecias e os símbolos, o simbolismo do que a palavra fala. Em Apocalipse 13:16 fala assim:
fazia que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, pusessem uma marca na mão direita ou na frente, ou na testa, né? Então, são todos os que estão na cárcere, os mendigos, sem distinção de cor, de raça, sem distinção de estado social, todos vão ter essa marca, afirma Apocalipse 13:16. No 17 fala assim, e que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tem a marca. Então, olha que interessante esse versículo. Aqui nos fala muito. Nós lemos as coisas correndo e não prestando atenção nas palavras, nas vogais, na colocação e o que realmente quer dizer. Eu mesmo li várias vezes Apocalipse e fui perceber isso outro dia, que fui entender isso porque o Espírito Santo começou a me mostrar. Então, aqui o versículo, vai na sua Bíblia que você vai ver. Senão, o que tivesse a marca. Então, a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amados irmãos, são 3 formas de marca. Eu pensava que era só uma, até outro dia. E o Senhor me revelou isso. Eu falei, meu Deus, então são 3. Então, não são só uma forma. Então, é uma marca, é um nome da besta, e é o número do seu nome. São 3 formas diferentes. E os cientistas, os laboratórios, tudo, a tecnologia, né, tudo, já estão trabalhando nessas 3 marcas já. São várias que eles estão tentando implementar, né? Aí tem uma que é fluorescente, né? Uma cor amarela brilhante, que brilha no escuro, né? Tem outro que é igual um grão de arroz, tem uma outra... Então, aí tem várias. Tem uma outra que é a biometria do rosto, biometria da íris, biometria do dedo, e aí vai. Então, são inúmeros tipos de identificação, porque a marca é uma identificação, né? E no versículo seguinte, fala o seguinte, para a gente calcular o número, porque é o número de homem, é 666, tá? O número 6 em hebraico corresponde à letra W. Então, 666 em hebraico é www. O que o www te conecta ao tiro rápido? A sua mente? Com a internet. Então, você aqui já desvendou quem é a besta. A besta que está falando da internet. E o W, né? Em hebraico é Vav, né? É o V, é o Vav. E a letra Vav simboliza, olha, isso aqui é um estudo em hebraico. Simboliza o quê? Conexão. Não tem a ver com a internet, a letra Vav? União. E é o que a internet faz? Ela faz uma união entre todas as nações, podemos comprar, vender, comercializar, comunicar com outra pessoa, né? E a letra Vav é representada pela ideia de uma ligação entre 2 entidades, tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Uma ligação entre 2 entidades. Ou em representação, na representação com o divino e o humano. Ou seja, é uma ligação do divino com o humano. O interessante, quando eu estava analisando esse versículo, que eu lembrei a respeito de um estudo que eu preguei para vocês, a respeito da unificação da igreja, do corpo da igreja, do corpo de Cristo, nós sermos um com ele. E esse www, né, que eu falei o nome já, o que é, ele também faz essa mesma conexão entre todos. E quando eu lia isso, falando que a letra Vav em hebraico significa uma representação da união do divino com o humano, eu lembrei logo de Deus conosco, do nosso Deus conosco nos tornando um. E essa besta,
o objetivo dela é imitar ao Senhor Jesus, porque ela vai imitar com o seu poder. Então, o que acontece? Essa besta faz essa conexão. E vocês devem estar pensando, mais uma besta? É isso? Amados, Daniel estava tendo uma visão profética, como que ele ia explicar a internet para nós no tempo dele. Então, o Senhor colocou em código Morse todas essas informações para nós. E a própria palavra do Senhor fala, quem tem inteligência, calcule o número da besta. E não é difícil de calcular o número da besta, porque aí fala, é número de homem. É número de homem, e não em relação de ser número de um homem, mas é número de número de um sistema do homem, de algo criado pelo homem. Aí você vê esse símbolo apontando a internet. Mas aí você vê a IA também é outra besta. E também está falando dela, Apocalipse fala dela, e Daniel também fala dela. Vamos analisar essas passagens bíblicas. Então você vê outra besta na figura de um homem, né? Daniel fala da figura de um homem, né? Que para nos pés. Daniel vê isso, vê uma figura de um homem, uma imagem de um homem que para nos pés, nos dois pés. A mesma visão que Daniel tem, João está tendo em Apocalipse. Mas eles estão tendo a mesma visão, mas só que a colocação que eles fazem é nos mostrando um tempo diferente de atuação dessas mesmas bestas. Então Daniel fala assim, Daniel 7:2 fala assim, disse Daniel, olhava eu a visão de noite e aqui que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Vento significa calamidade e o mar significa povos. Então, batiam sobre o mar porque já havia solto os ventos sobre a terra. E Apocalipse fala a respeito desses 4 ventos também. Então, ele combatia na terra. Isso significa que Daniel está tendo uma visão onde os ventos já estão soprando, né? E isso significa que está acontecendo calamidades, terremotos, né? Ele está falando do tempo da manifestação dessas bestas, que ele está vendo essa besta se levantar. Então, ele está falando de um tempo onde o vento está soprando, as calamidades estão batendo sobre a terra. Terremotos, inundações, tá? Crise econômica, guerra, furacão, vulcões em erupção. Então, uma série de calamidades já estão acontecendo na Terra. É nesse tempo que Daniel está tendo essa visão para esse tempo. Ele está dizendo, olha, de uma certa forma o versículo está nos ensinando que é nesse tempo que essas bestas vão se levantar. E isso já está acontecendo nesse mesmo tempo, tá? Que começa a acontecer, acontece o Covid, depois começa a acontecer vários terremotos em vários lugares, a terra mexer, né? Depois começa essa guerra e a guerra vai avançando. Então, há um movimento aí profético que está acontecendo. E justo nesse tempo, o que acontece? Essa visão de Daniel começa a atuar também. Vamos analisar e ver se isso é verdadeiro. Glória a Deus por isso, né? Então, em Apocalipse 7:1 fala também desses 4 ventos. Vi os 4 anjos sobre os 4 cantos da terra que detinha os 4 ventos. Então, aqui João está vendo que os 4 ventos, os anjos estão detendo ele. Estão parados os ventos nesse tempo que o João está vendo. Por quê? Porque detinha a calamidade sobre a terra
até que fosse ungido, no capítulo 7 fala dos 144 mil, até que fosse ungido, fosse selado os 144 mil. E a partir de quando é selado, termina de selar os 144 mil, as calamidades sobre a terra vêm açotando com mais força e com mais incidência. Você vai pesquisar na internet, você vai ver Estados Unidos, várias destruições em várias cidades, no Brasil, o que aconteceu, Peru, todos os países, você vai ver que aconteceu algo bem assim forte, entende? Cada um aconteceu alguma coisa, porque Mateus 24 fala e aconteceria isso, terremotos, fome, guerra, rumores de guerra em vários lugares. Então, tá falando de vários lugares. Não espere que os sinais vão manifestar no mundo inteiro ao mesmo tempo para você acordar. Eles já estão se manifestando em vários lugares, a profecia já está se cumprindo. Então, esse vento, João vê ele parado até ungir, selar os 144 mil. Sela os 144 mil, Daniel já começa a ter essa visão, né? Então, vamos seguir lendo Daniel 7:3. E a quarta besta, grande, diferente, tá falando que são 4 bestas grandes e diferentes, tá? Ele não tá falando que elas são iguais, então tá falando que há uma diferença aí. Isso a gente tem que colocar atenção nessas observações. Diferente uma da outra. Subiam do mar. Subia de onde? Do povo, do meio do povo. Então, no meio do povo vai surgir, né? No meio dos humanos vai surgir essas bestas. Que bestas são essas? Realmente é um leão? Vamos ver. Aí no 4, a primeira era como um leão. Daniel vê a primeira como leão. Ela é a primeira que se manifesta, é a primeira que chega no cenário, tá? O leão, o que significa o leão? Leão significa poder, resistência. Leão, o que passa para você? Domínio, autoridade, soberania. O leão é rei, ele é o rei de todos os animais, então ele reina, tá? Então, você vê aqui que é um poder muito grande nessa besta, que Daniel fala. E ele fala que esse leão tinha asas de águia. Vamos analisar a águia. A águia tem uma agilidade. E a característica forte da águia também são os olhos, tá? Os olhos que tá vendo de uma distância muito grande. Os olhos, o que ele vê? A imagem, não é? Os olhos não veem a imagem? Eu te reconheço pelos olhos, porque eu te vejo, eu vejo a sua imagem e eu te vejo, né? Então, a visão da águia, ela é ampla. Ela pode olhar desde o céu, desde o alto, tá? Então, são características da águia. Então, o Senhor, falando da águia, está mostrando que é algo que está voando no céu, porque a águia, ela está sempre em lugares altos. Segue o versículo. Eu estava olhando a visão, até que foram arrancadas as asas da águia, e ela foi levantada do chão e colocada em esta de pé. Ela foi colocada sobre seus pés. Olha a forma que ela foi colocada na forma vertical. Vamos ver a forma que ela toma, que essa águia toma. Então, a águia não necessariamente que é um animal, é algo que voava no céu, tá? É uma força, um domínio, um poder, algo que tem poder, que voava pelo céu, para lá e para cá, que talvez não tinha imagem nenhuma, mas depois começa a ter uma imagem de homem, que olha o que Daniel fala. As asas dela foi arrancada, ela se colocou como homem, né? Sobre os seus pés, a maneira de um homem, da forma de um homem, na imagem de um homem. Esse animal se para, essa besta se para, fica parada.
e foi dado a ela um coração do homem. Então aí tem mistério, tem como Deus mostrar para você o que significa. A águia, amados irmãos, no caso, Daniel está vendo a primeira besta. A primeira besta, que é a maior, que é a que vai dominar tudo e que tem o controle de tudo, nós já calculamos o número dela e sabemos que o número dela é www, sabemos que se chama internet. E se você pega esse versículo e analisa dessa forma, que a internet ela voa para todo o mundo nos ares, compreende? Com uma visão, com uma ampla visão, porque através a quantidade de informação, de imagem que eu posso e de conhecimento que eu posso obter com isso é muito grande. Então, glória a Deus, aleluia. Vou seguir aqui. Então, o que acontece? Esse sistema que voava no céu toma uma outra forma. Daniel está ensinando que toma uma outra forma. Toma a forma de uma imagem de homem, tá? E tomando essa forma de imagem de homem, lhe foi dado um coração. O que é o coração? O coração é vida. Então ela deu ar para ela. Ela deu ar, alento em espanhol. Tomou ar de vida, tá? Tem vida agora. Coração simboliza vida. Mas o coração mesmo nosso, ele é só para bombear o sangue, tá? Ele não é algo tão significativo. Quando a gente fala, olha, eu te amo de todo o meu coração, na realidade, o meu coração, ele não pode sentir nada. O que pode sentir, o que tem os sentimentos, o que tem a lembrança, tá tudo guardado na minha memória, na minha mente. Então, o que foi dado na realidade a esse animal que voava, né? A esse animal que voava e agora tem uma imagem de homem, que parece até um robô, né? Né, irmão? Tem mente, tem capacidade, tem inteligência. Tá entendendo? Então, amados, foi dada vida a essa imagem que antes se mantinha aqui no ar. E agora ela tem coração, ela tem vida. Deu fôlego de vida para ela. Essa era a palavra que eu estava buscando. Não alento, fôlego. Fôlego de vida para ela. O coração é o cérebro. E o que significa isso? Entendimento, inteligência. Então, essa imagem, tá? Lhe foi dada inteligência. Você já entende tudo, né? Então, a besta que estava voando no ar se transforma numa figura humana, ganha inteligência, entendimento. Então, aí a gente tem uma figura com forma humana, com inteligência, repetindo de novo. É tão óbvia a palavra de Deus, né? Como é perfeito o Senhor. Tá, vamos pedir confirmação ao Senhor? Porque os versículos, eles se cruzam, eles se casam. E o casamento dos versículos bíblicos são perfeitos. Nós não precisamos ficar aqui gastando saliva pregando, porque os próprios versículos falam por si só. Então, aonde que vemos uma imagem? Em Apocalipse, a imagem da besta. E como que é? Não mandaram fazer uma imagem? Apocalipse 13, 15. E se permitiu infundir fôlego, eu estou traduzindo do espanhol para o português. É até bacana porque o sentido abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia em nome de Jesus. Então, lhe permitiu infundir fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse matar todo o que
não adorasse. Então, essa imagem que você entendeu que é agora, que surgiu justamente nesse tempo agora, nesses últimos tempos, essa realmente que tem a inteligência, essa realmente é a imagem da primeira besta, que é www. Compreende? Essa é a imagem da internet, tá? Vamos continuar porque tem versículo que comprova tudo isso. No 16, fazia que todos ricos, pobres, etc., pusesse essa marca na mão direita ou esquerda. Então, ela mesma vai impor. Por quê? Porque essa inteligência é muito inteligente, capaz de governar. Ela mesma se declarou autossuficiente. Disse, olha, eu tenho soluções que vocês não conseguem nem imaginar. E todos olham para ela e adoram e falam assim, meu Deus, de onde saiu isso? Nossa, sem ela não podemos viver. Somos agora necessitados dela. Vai haver um empurrão por causa dessa transformação que vai haver necessidade de, eu não sei se é essa a palavra, mas de renovação. Não sei se é automatização a palavra que eu estou buscando. Mas não é, eu acho que não é automatização, não. Ou seja, uma empresa que não está à competência da outra que já está com todo esse sistema, vai sentir a necessidade de implementar todo esse sistema. Então, todos vão ser levados com a força desse vento. Paulo fala a respeito de nós termos cuidado com as forças dos ventos, as forças de doutrinas. São ensinamentos, são adoutrinamentos. E isso é uma força que te adoutrina, é uma força que te leva a ir para um determinado lugar. E nós, como cristãos, vamos ter que lutar contra essa força para sair desse sistema. Porque esse sistema é o mundo, compreende? E para estar com o Senhor, eu tenho que estar longe do mundo, longe da dependência dessas coisas. Porque quanto mais eu estou dependente das coisas do mundo, mais do mundo eu sou. Então, vamos analisar Daniel 7,4. Ele fala assim, a primeira besta era como leão e tinha asas de águia. Vamos ver em relação ao Apocalipse 13:2. E a besta que vi, ela era semelhante a um leopardo. João está tendo uma visão e ele vê a besta dele, nesse tempo já apocalíptico, ela tinha uma figura de leopardo. E ele fala assim, os seus pés como de urso, e tinha uma boca como de leão e falava como leão. Então, amados, você vê as mesmas bestas que Daniel vê, mas só que aqui em Apocalipse elas estão fusionadas. Elas estão numa conexão de uma com a outra. O que isso significa? Significa que há uma dependência delas e elas não vão viver sem a outra. E a que vai conectar todos é o leão. Mas o leão, João vê ele no último lugar aqui. Ele cita o leão em último lugar e ele cita o leopardo em primeiro lugar. Por quê? A imagem que vai ter força no final do tempo não vai ser a do leão, a do www. A do www é o que vai sustentar todo esse sistema, tá? A internet. O leopardo é o que vai estar aparecendo. Nós precisamos descobrir quem que é o leopardo. A gente já viu que a segunda aí é a figura de um homem com uma inteligência muito grande que para sobre os seus pés. É muito interessante, mas a gente lembra dos robôs com inteligência, não lembra? Então, o leão de Daniel, né? Não esquece que o leão, ele não vai perder poder. Então, o leão, a representação da imagem do leão, ela continua, porque o leão é leão, não vai deixar de ser leão.
Então ele vai continuar tendo poder, vai continuar tendo domínio, vai continuar tendo autoridade, vai continuar tendo soberania, vai continuar sendo rei, reinando sobre a terra, mas ele vai dar poder para essa outra imagem, que nasce depois dele, como fala Daniel. Então você vê essa conexão, né? Essa conexão de todas. Você vê que elas estavam separadas em Daniel. Essas bestas eram separadas em Daniel. Daniel vê elas totalmente separadas. Mas em Apocalipse elas se unem, tá? Então você vê um governo, a necessidade do sistema governamental que vai necessitar de vários organismos para poder exercer esse poder mundial e ter a condição de ter esse governo único mundial. Então, eles vão necessitar de todos esses sistemas em funcionamento. Glória a Deus. Então, o Apocalipse fala que 13:17, e que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o seu número. São 3. Marca, nome ou número. São 3. Então, tudo isso vai estar relacionado, toda essa conexão vai estar relacionada com comprar ou vender. Você não pode, por exemplo, estar hoje, por exemplo, se você vai comprar algo em uma loja, a loja precisa da internet para poder te vender. Você vai comprar, ela precisa de lançar as notas fiscais, está tudo na nuvem, está tudo nos sistemas. Então, hoje não se faz praticamente nada manualmente, então uma dependência desse sistema. Então, isso aí já nos indica que sem isso nós não podemos comprar nem vender. Agora eu analisei os nomes dessas marcas, nome e número em hebraico. Em hebraico, marca, o nome marca simboliza, né, um símbolo da marca em hebraico é um sinal ou uma letra. E o nome em hebraico significa fôlego. Fôlego, você logo pensa em fôlego de vida. O número, a palavra número em hebraico significa perspicácia, viveza, estar vivo, estar bem, compreende? Agudeza, tá? Ter uma vista mais aguçada, penetrante, ter entendimento. Olha, isso é em hebraico. Foi isso que me saiu e eu achei interessante. Astuto. E número em hebraico também se relaciona à biometria, algo de biometria, biométrico. E eu fui analisar, bio em grego significa viva, vida, organismo vivo. E métrico significa sistema de longevidade, ou seja, de longo alcance. Então, é um organismo vivo que vai atingir um longo alcance, até os confins do mundo, em todo lugar ele alcança, é um organismo que alcança. Encontrei interessante. E o interessante é que bio, dentro do meu perfil nas redes sociais, é a minha carta de apresentação para o mundo, a minha biografia, né? Falando de biografia, o bio, a palavra bio, nas redes sociais é uma carta de... vou fazer uma bio para você, uma biografia. Faz uma referência à sua biografia, à sua identidade. Como você se identifica no seu perfil, é a sua imagem. O seu perfil nas suas redes sociais é a sua imagem. A pessoa vai te conhecer por esse perfil, pela sua imagem. Elas vão saber de você, não é? Eu quis trazer isso para vocês, para colocar vocês para pensar um pouquinho. Glória a Deus. Então, o Senhor,
ele me tinha falado comigo há 3 meses atrás. Eu gravei vídeo, não lembro se gravei em português, espanhol tenho certeza que eu gravei, em português eu não lembro muito, mas eu acho que eu gravei. Que o Senhor me pediu para falar para vocês que ia chegar num determinado tempo que nós cristãos não íamos poder fazer parte desse sistema mais, tá? Aonde íamos ter que deixar as redes sociais também. Amém? Quando vai ser isso? O Senhor vai dar um sinal, porque até o presente momento, o Senhor tem usado as redes sociais para alcançar as pessoas que estão nas suas casas, tá? Para alcançar algumas pessoas que geralmente pregando na rua ou em outro lugar não é alcançável. Então o Senhor está usando esse meio social. Por que usa? Porque tudo aqui é dele, foi ele que criou. E o Senhor, no caso, é dono da ciência. A ciência não é de Satanás. Ele usa ela como as armas dele para o mal, mas ela é do Senhor primeiro. Assim como toda essa tecnologia também. Então, amados irmãos, tudo vai colaborar, como diz aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá? O Senhor está mais preocupado com os que amam a Deus, os que são dele, os que estão com o nome escrito no livro da vida. Esse o Senhor tem compromisso com eles, porque são deles, o Pai deu para eles esses todos. A menos que essa pessoa recuse fazer parte, o seu nome será arriscado, como está escrito em Apocalipse. Amém? Então, até esse momento, até esse determinado momento acontecer, amados irmãos, o Senhor vai permitir. Mas quando chegar esse momento de deixarmos todo esse sistema, o Senhor vai nos dar o sinal. Por quê? Quando chegar nesse tempo de deixarmos todo esse sistema, já vai estar para nós também um pouco impossível de manter isso. Vamos ter que sair sim ou sim, porque o nível de tecnologia que vai estar, das implantações, de tudo, todo esse sistema vai estar bem maior. Então, nós mesmos vamos ser pressionados pelo próprio sistema. Como muitos lojistas, por exemplo, vão ser, de uma certa forma, pressionados também pelo sistema, porque não vai poder comprar nem vender, tá? E o que o Senhor falou é a respeito da destruição no lugar santo. Quando a gente veja a destruição nesse lugar santo, caindo bombas nesse lugar santo, especificamente no domo da rocha, aí no lugar santo, nesse monte santo do Senhor. Então aí vamos saber que tudo começou, que tudo iniciou. E o que o Senhor pede, quando a gente vê a destruição desse domo, vê essas bombas caindo nesse lugar que é considerado santo, para que nós todos nos pongamos de joelho para orar e interceder para os que não acordaram ainda. E nós temos a responsabilidade de orar por todos, porque o Senhor vai, a nossa família, a palavra fala que que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pelas minhas orações, eu cubro a minha família, mesmo que não esteja na presença do Senhor, porque o Senhor vai manifestar misericórdia e vai manifestar salvação para com todos que o nome estejam já, escritos no livro da vida. A menos que eles recusem e digam, quando entra em grande tribulação, que já começa a implantar essa marca da besta, eles vão falar, não, eu gosto desse sistema, eu fico com essa besta. Então é a decisão deles, o nome deles vão ser riscado do livro da vida. Mas até então, mesmo que estejam pecando, o Senhor vai dar chance para eles. Por isso que entra na grande tribulação para serem purificados. Porque eles estão em pecados ainda, eles não
santificaram e não purificaram as suas vestes. Eles não tiveram tempo dessa purificação. Então vão passar pela grande tribulação para purificar dos seus pecados. Então o que acontece? Por quê? Porque todo pecado tem uma consequência. Assim como se eu escolho a maldição, eu vou colher a maldição. Então, se eles pecaram, eles vão ter a consequência dos pecados. Então, eles vão ter que passar por essa purificação, se não passaram ainda. Por isso que o Senhor nos pede para purificar antes. Por isso que o Senhor está pedindo, olha, irmãos, purifique, porque já não tem tempo mais. Quando fechar essa determinada porta que o Senhor fala que vai fechar, ele vai fechar e vocês vão ter que passar sim ou sim por esse tempo de grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel. Glória a Deus, aleluias. E o que o Senhor me falava, porque tenho orado muito em relação a respeito da marca da besta. O Senhor me despertou na madrugada e o que ele me fez entender é o quê? A biometria facial é a imagem. E ele falava, essa é a imagem da besta, falava comigo. E aí eu vi essa biometria e essa imagem, quando você vê na internet, assim, dessa imagem mesmo da inteligência artificial, que você vê assim, a cara cheia de pontinho assim. Então, ele falava comigo que essa é a imagem. E ele me falava a respeito do número, que era www, que eu falei com vocês. E ele falava a respeito dos outros sinais, que é, por exemplo, a biometria, a biometria, né? Que são, no caso da biometria, são 3 biometrias, né? A facial, a do olho e a digital, a do dedo, né? Então, são 3 biometrias. Então, assim, tudo que te conecta a isso. Foi o que o Senhor me falou. Vou continuar orando para mais revelação, mas eu estou trazendo o que o Senhor me falou, tá? Vocês podem perguntar assim, mas é 3 e aí tem mais de 3, porque temos o chip, temos que passa a mão e compra com a mão, e temos tal, e a Bíblia fala da testa e da mão. Porque na realidade, a câmera para verificação da minha biometria facial ou da íris, ela está na minha testa, entendeu? Olha, eu estou aqui fazendo a filmagem e a câmera está justo na minha testa, entendeu? Então, essa marca está justo na minha testa, e é isso que vai testificar, é isso que vai comprovar para esse sistema que eu sou eu mesma, né? Glória a Deus. O Espírito está me fazendo lembrar a respeito de que a conexão está muito relacionada com a mente, porque está muito relacionada com o conhecimento também, tá? Glória a Deus, aleluias. Olha, eu vou falar aqui até onde o Espírito de Deus me permita falar, amados irmãos. Vamos estar todos orando em relação a isso para buscar confirmação. Mas essa foi a visão que o Senhor me deu da relação da marca. Tá? Eu não estou afirmando, estou falando que eu tive essa revelação. Não estou afirmando, isso é para que cada um de vocês esteja orando também, pedindo ao Senhor confirmação e ser firme em relação a entrar de cara em todos esses sistemas, porque nós ainda não conhecemos a perfeição do que realmente vai ser a marca, tá? Então, não entrem de cara no sistema e vai entregando a sua biometria dessa maneira, amados irmãos. Por exemplo, na China, eles podem comprar e vender com a biometria facial.
apresenta a cara numa câmera com o produto na mão e o próprio computador já te faz a venda. Então, meu amado, e agora esse último sistema que eles estão implementando, porque dizem que é o mais forte, que é melhor, que é o da biometria da íris, tá? Mas ela tem os seus perigos e isso tudo vai tirar sua privacidade, tá? Todas as informações nossas, né, das pessoas ficam nas nuvens, inclusive todas as informações das redes sociais. E eles vão cruzar todos esses dados, amados irmãos. No Chile, eles já estão cruzando a Receita Federal, a Receita, né, tá cruzando os dados com os bancos. Então, está descobrindo que as pessoas físicas que não têm empresa tá tendo muito depósito de Pix. Então, tá indo atrás, a Receita Federal está indo atrás dessas pessoas para perguntar a elas: você tem uma empresa, a gente já comprovou porque a gente viu toda a sua movimentação bancária, você tem que registrar a sua empresa e começar a pagar imposto. Então, estão cobrando, ligando para as pessoas e importunando as pessoas. A gente era missionário lá no Chile, chegamos faz 2 meses, fez 2 meses ontem que a gente voltou para o Brasil porque o Senhor mandou. E os ônibus já estão todos com câmeras com reconhecimento facial, e os ônibus lá falaram que era por causa de roubo. Amados, os ônibus lá só aceita cartão, tem um cartão específico para ônibus, que você coloca crédito nele e você passa. Eles não cobram igual aqui com dinheiro, em algumas cidades com dinheiro. Então vão roubar o quê? O ladrão vai roubar o quê no ônibus? Então, são umas desculpas meio esfarrapadas. No metrô também. E a polícia lá, as ruas já estão todas, tem todas a segurança cidadã. Tem câmeras em todas as ruas. Todas as ruas que você vai tem câmeras. E as câmeras, muitas já têm biometria facial, de reconhecimento. Na China, depois vocês pesquisam sobre a China, o avanço tecnológico na China, vocês vão se surpreender de como está esse país. Ninguém lá consegue comprar ou vender sem essa marca, sem a biometria facial, sem esse reconhecimento facial. Então, eles vão cruzar todos os dados e isso vai ficar registrado mundialmente, porque esse governo vai ser mundial. Espero que eles não apaguem esse vídeo, porque já me apagaram um vídeo me chamaram a atenção, falando que ia até me bloquear por meses. Espero que não me bloqueie pelas informações que eu estou trazendo, porque o que estou trazendo aqui é o que a Bíblia fala. Não estou inventando nenhuma história, estou falando da Bíblia. Apocalipse 13, né, e relacionando com os tempos de hoje, né? Apocalipse 13 fala de mais bestas, tá? E também temos o anticristo, que vai ser um homem, uma imagem de um homem, não? Que vai ser possuído pelo próprio Satanás, tá? Então, no Apocalipse 13, 1, fala assim: João viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 cornos, 10 cornos aqui 10 chifres, e nos seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então, amados, dá uma olhada aqui. Por isso que a profecia, vocês têm que analisar dentro desse critério de besta, de organização como besta. Por quê? Porque aqui está falando de 10, pode ser 10 sistemas de governo. Não necessariamente 10 governos de país, não. Está falando 10 sistemas com força para governar.
Então, aqui 10 mais 10 mais 7 dá 27. São 27 sistemas que vai compor o reinado do anticristo. Entendeu? E esses 27 sistemas está incluído todos. Por exemplo, a OMS, a Organização de Saúde, é um sistema que tem poder e que governa entre todas as nações. E Apocalipse fala que eles iam governar com o mesmo propósito, mas com a besta, mas eles não iam ter reino, tá? Depois vocês leem lá, vocês vão ver. E aí fala assim, vão reinar por 1 hora juntos. 1 hora aí também é profética. Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. Como são muitas informações, não dá para fazer tudo num vídeo só, porque é muito abrangente as revelações, os versículos e tudo. E a conexão entre eles é muito abrangente. Então, o que o Senhor tem feito é ir soltando os mistérios dentro das gravações que tenho ido fazendo. Então, você vê 27 sistemas. Por exemplo, a ONU é um sistema de governo que governa, ou seja, ela não tem um reino, não tem um país para governar, mas tem um poder e governa, ou seja, tem voz mundial. Você vê a OTAN como um sistema também que trabalha nessa área de segurança, também governa mundialmente, né? Tem voz mundial, tá? Tem um governo, eles exercem um governo mundial entre todas as nações, tá? Então tem um determinado poder. Então essas 27 bestas aqui, que Daniel vê subindo do mar, na realidade, 27 bestas não, desculpa, você vê que são sistemas integrados, são 27 poderes, 27 sistemas integrados. Cada um vai ter o seu poder, porque um é cabeça, o outro é chifre, o outro é diadema. Então, há uma simbologia em Apocalipse para explicar o que significa cada um, para a gente localizar cada um dentro da profecia. Mas, fazendo uma análise assim por cima, os 27 são um sistema que vai governar junto com a besta. São 27. Tá entendendo? O tão abrangente que é. E a besta ela vai precisar de tudo isso. Então, são várias coisas que vai estar conectada para o funcionamento disso. Então, uma dessas é isso que a gente falou, né? Vai necessitar de sistema de internet, vai necessitar desse sistema de inteligência, aí depois vem outros sistemas também aí conectados. A NASA também vai fazer parte nesse poder também, que é um poder também muito que vai ser necessário por causa das análises que faz e por causa do rol, né, do que exerce, né, e do que representa para os governos. Então você vê poder. Depois também fala, a palavra fala que um chifre perde o poder, o outro nasce. Então você pode analisar isso como sistema que vai perdendo o poder. Por exemplo, o sistema financeiro é um sistema que esse sistema que está funcionando nesse momento, ele é um chifre também que vai perder poder. E vai nascer outro chifre mais poderoso que ele, que é o sistema econômico que vai vir. Tá entendendo? Que é o sistema único mundial econômico que vai vir. Agora, em relação a essa moeda mundial, ela pode, o que o Senhor me falou disso, que pode cada país ter a sua, mas todas serem digitais e cada um ter o seu nome de moeda. Não necessariamente que ela vai ter o mesmo nome em todos os países, por causa da língua do país também, do idioma. O Senhor, de uma certa forma, me mostrou isso, que pode que cada um país tenha uma moeda. Mas uma moeda que está surgindo e tentando derrubar, por exemplo, o dólar, é o BRICS, já que o nosso país foram 4
homens, 4 governos que começaram com essa moeda. Então, você, quando vê o número 4, te conecta rápido com os 4 chifres, que um ganha mais poder que o outro, não é? Um cresce no meio e ganha mais poder com o outro. Te conecta rapidinho com os chifres, né? Então, você vai vendo o cenário e analisando o cenário profético dessa forma. Por quê? Porque não necessariamente, porque às vezes a gente vai logo analisando as profecias e colocando governos homens, né? O presidente fulano, o Beltrano é o que encaixa aqui. É o país tal e o tal que encaixa aqui. Não sempre vai ser dessa maneira. Pode que o Senhor esteja mostrando, sim, alguns, por exemplo, como os Estados Unidos, que ele vai perder poder também, tá? Ele vai sofrer dentro da profecia, dentro do que o Senhor está falando para os Estados Unidos também vai sofrer da parte do Senhor, porque o Senhor vai trazer um juízo sobre os Estados Unidos. Então, ele vai sofrer determinadas consequências, vai sofrer uma determinada caída, que nós não sabemos até onde exatamente, mas o Senhor fala que por ter havido oprimido as nações, né, o Senhor vai levar os Estados Unidos a juízo. Isso é o que o Senhor fala através das profecias. Amados irmãos, desculpa. Amados, isso seria que o Senhor traga revelação para você em nome de Jesus em relação a isso. Vamos continuar orando ao Senhor para que o Senhor traga essas revelações, porque é necessário que a igreja saiba todas essas coisas para não se enganar. Amém? Continue orando pela sua família. Ora em nome de Jesus. O Senhor tem falado a respeito dos dias, os 3 dias de escuridão, tá? Eu estou esperando o Senhor concluir e afirmar essas revelações em mim e no meu coração, colocando trazendo discernimento, todas essas coisas, para poder estar falando com clareza a respeito dessas profecias. E assim que o Senhor permita, estarei entregando essas profecias para vocês. Levem tudo em oração em nome de Jesus. Esteja firme e forte com o Senhor. Estou intercedendo por vocês, intercedendo pelos todos os nossos irmãos. E o que o Senhor me falou também, que eu vou colocar uma observação aqui, porque o Espírito me trouxe agora em mente, é o seguinte: amados irmãos, o Senhor, ele veio trazer redenção. E ele vai vir para os que é da casa dele, mas ele vai vir para os que não é da casa dele também, mas que o nome está escrito no livro da vida e não foi riscado ainda. Isso significa, eu vi vários irmãos afirmando com uma veemência, com uma certeza muito grande, que os descendentes de Israel não seriam salvos, de Ismael não seria salvo, que os descendentes os muçulmanos não seriam salvos. Amados irmãos, existem muitos muçulmanos se convertendo nesse momento. O Senhor me fez pregar para vocês outro dia a respeito de uma profecia, a respeito de Zacarias, que o Senhor, ele mesmo ia vir com juízo, e que o Senhor me falava assim, falou uma frase assim comigo: ó Israel, eu te disse que chorarias como uma mãe chora pelo seu único filho quando reconhecesse o meu rosto. O Senhor está falando que ele vai aparecer pessoalmente para mostrar-se para eles nesse tempo de angústia. E isso está acontecendo. Nesse tempo de guerra, muitos muçulmanos, tá? Que perseguem nós de Israel, tanto espiritual como os da carne, estão
tendo visões com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aparecendo para eles em visões e eles estão conhecendo o seu rosto nesse momento. Estão chorando, como uma mãe chora por um filho único. Então, essa profecia, quando fala isso, vocês entendem que essa profecia é para quando Jesus já venha e esteja tudo perdido. Não, o Senhor Jesus vai dar chance para todos, para que todos reconheçam o seu rosto e tenham essa chance. Ele vai exercer misericórdia sobre essas pessoas em tempos difíceis, mas essas pessoas terão uma chance, a menos que estejam já seu nome escrito não estejam seu nome escrito no livro da vida, ou não queiram o reinado do nosso Deus. Digam, não, eu não quero, eu prefiro esse rei, que é Satanás. Amém? Então, para que vocês compreendam que vocês também têm que orar por todos do Meio Oriente, não é só por Israel, tá? Os descendentes de Ismael também nós temos que orar. Para os descendentes de Isaac também temos que orar. Então somos todos os ímpios, as pessoas que estão ainda cegas no satanismo, elas também têm chance de redenção, de se arrepender do que estão fazendo. A menos que o que tenha feito não tenha volta, que seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou realmente seja um descendente da serpente, porque realmente a palavra do Senhor confirma que existem os descendentes da serpente. Eles realmente existem e eles caminham entre a gente. Eu não gosto de falar coisas que eu não tenho os versículos para poder mostrar, mas o Senhor está trazendo isso à minha memória nesse momento, por isso que eu estou me abrindo, conversando com vocês a respeito disso. Isso também a palavra do Senhor fala, que são o quê? São aquela geração... eu vou parar por aí, que eu gosto de trazer os versículos para poder mostrar o que eu estou falando, para que não dê motivo para ninguém falar que isso não é. Glória a Deus, aleluia. Amados, que o Senhor te abençoe, para que ninguém acuse, né, amados irmãos? Porque quando alguém te acusa, me julga, ela vai ser julgada com o mesmo juízo. Então, na hora que ela acusa, o juízo de Deus vai cair sobre a vida dela. Então, para que o juízo de Deus não caia sobre ela, eu vou ser prudente. Porque às vezes muitos irmãos não são prudentes, porque não têm também a compreensão da palavra dos versículos bíblicos. Então, por isso peca, por isso julga o outro, por isso aponta o outro. Por isso pensa que eles sabem tudo. Não entende? A gente, eu tenho muito que aprender ainda com o Senhor. Por isso que o Senhor nos chama de crianças. Você sabia que o Senhor nos chama de crianças? Sim, a Bíblia nos chama de crianças, de meninos. Porque somos meninos na nossa compreensão, no nosso entendimento. Temos um oceano de conhecimento por conhecer. Por isso o Senhor fala, mergulhe em águas profundas comigo. Mergulhe para poder me conhecer nessas águas profundas. E águas representa profecia, representa mistérios do Senhor. Então, quando você mergulha na palavra do Senhor, que é também água, que é representada também pelo azeite, pela unção, você está mergulhando nos mistérios do Senhor, mergulhando na profecia do Senhor. E o que pode trazer sobre a sua vida é entendimento, conhecimento, sabedoria. Isso é o que a gente colhe com tudo isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um abraço grande.